Oiê! Me chamo Flávia, sou artista e no vídeo de hoje vim falar como você pode começar no lettering sendo iniciante. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e bora pro vídeo. Então, eu já tô nesse ramo do lettering há bastante tempo, acho que antes de 2019, talvez 2018, mas não comecei a trabalhar super rápido com arte, com lettering, porque teve o meu processo. Antes, de eu falar todas as dicas, queria falar que esse vídeo é um vídeo super espontâneo, que não vai ter edição, ou seja, não vai ter edição, vai ter vezes que eu vou falar errado e algo do tipo. Mas eu tô tentando trazer vídeos reais aqui de uma pessoa real que trabalha com arte, de que tá começando aqui nos conteúdos e que quer ter frequência de postagem. Eu quero ter frequência, eu quero ajudar, eu quero que vocês, conheçam alguém que seja como vocês, que estejam no começo e que fale coisas reais. Porque eu vejo que pessoas são super estruturadas, pessoas já trabalham com isso. Ou quem tá começando nunca tem vídeo. Ou seja, sempre que eu procuro vídeos aqui no YouTube eu não acho. Então eu tô aqui pra representar pessoas que precisam ser representadas e que precisam ser ajudadas, assim como eu queria ser ajudada. Então, começando, eu queria contar um pouco como é que foi no começo. Eu começo nos últimos vídeos, falando coisas, sobre como eu comecei na arte. Tem 2 vídeos, parte 1 e parte 2, vocês vão ver eu falando um pouco sobre a minha história. Vou falar aqui resumidamente para o vídeo não ficar super longo. Mas o que é que acontece? Eu sempre desenhei, via minha irmã desenhar e comecei a desenhar, mas eu comecei com realismo, depois de bastante tempo que eu vim descobrir o lettering. Eu fiz mini curso, nunca paguei pra fazer curso. Nunca paguei, tive que aprender do zero, na marra, e até hoje eu tô aprendendo. E se você tá começando, é sim possível você trabalhar com isso, mas você vai ter que saber algumas coisas que vão te ajudar, tá? Então, é isso. No meu começo, não foi fácil. Eu tive minhas professoras no caso aqui, que falaram, que me ensinaram sobre lettering. Elas falaram, eu comecei no lettering assim, eu fui postando no Instagram, e aí as pessoas me perguntando, Flávia, não Flávia no caso, não sei quem, eu quero fazer uma encomenda. Elas já conseguiram encomendas, elas postaram e já estavam tendo encomendas. Eu postei, o engraçado, eu fiz um lettering escrito felicidade com brush pen, me achando que eu ia conseguir várias pessoas, porque eu queria trabalhar, na verdade, com realismo. Mas eu pegava a minha cara e desenhava uma pessoa totalmente diferente. Então não ia conseguir trabalhar com realismo, então fui trabalhar com uma coisa mais fácil, o lettering. E aí quando eu comecei, eu fui fazendo vários letterings, treinando vários letterings, e aí eu botei lá no stories no stories não, como é que fala? Status. Nos status do WhatsApp, eu estou fazendo encomenda, quem quiser manda e tal, eu faço frase isso aqui. Você acha mesmo que eu tive alguma encomenda? Eu não tive nenhuma. Eu demorei muito, depois de alguns anos, que eu tinha feito essa encomenda. Minha mãe tá tentando passar pra frente. Depois que eu tinha feito essa encomenda, que eu vim receber uma encomenda. E a minha primeira encomenda nem foi paga, foi pro meu irmão. Na verdade, foi pro meu sobrinho. Ele precisava de um quadro pra maternidade, sabe? Aí eu fiz um quadro com uma coroa em cima do nome, com o nome Dom, que é o nome do meu sobrinho, em lettering. Embaixo eu escrevi o significado. Eu precisava fazer uma coroa dourada, eu procurei um tutorial como pintar uma coroa dourada. Aprendi a pintar uma coroa dourada na hora, fiz isso, mandei pra minha cunhada amou. Nessa época eu não tinha condições nenhuma de enviar para São Paulo, então eu tirei uma foto, mandei pra minha cunhada, ela imprimiu uma gráfica e moldurou, e até hoje tem no quarto do meu sobrinho. Aí eu fiquei muito feliz, mas ainda não tive encomenda, até porque eu não divulguei. Uma coisa que eu fiz é não divulgar certo. No começo eu não divulguei certo, eu não estudei como divulgação, marketing, nada. Eu só divulguei assim. Gente, eu faço de uma forma iniciante. Eu não tive
encomendas. E depois disso, eu tive a minha primeira encomenda. Como eu falo no vídeo que eu falei anterior, depois que vocês assistirem esse, passe lá, porque o vídeo tá ouro. Se você quer realmente começar com arte, trabalhar, sendo iniciante em qualquer área, ou tendo qualquer idade, no caso eu tenho 17, e sendo de menor você super consegue. Não só com arte, tá? Mas é isso. Então, foi difícil. E aí, eu queria trabalhar com arte e eu falei assim, meu Deus, como é que eu faço? Pesquisei tanto aqui e não achava conteúdos que eu queria. E vi vários... A gente sabe que no lettering é muito vasto as possibilidades para você trabalhar. Mas o que não é tão fácil é como você trabalha com lettering. Você tem que saber se é papel, se é madeira, se é parede. Então, cada um tem sua dificuldade e você tem que saber. Se você tá começando, comece com papel. Isso é óbvio. Tá começando no lettering, comece no papel. Comece na coisa fácil, na fácil, que você consegue dominar. Aprendendo papel, pode pular pro próximo. Depois que eu tinha feito essa encomenda do papel, eu fui pra madeira. E aí que eu comecei com meu empreendimento de madeiras personalizadas. A história de como eu consegui esse cliente foi bem engraçado. Tá no outro vídeo, vão lá, assistam o primeiro vídeo que tá lá, como é que eu consegui esse cliente. E também ensino lá no outro vídeo como conseguir mais clientes, tá? Que é difícil a gente conseguir cliente. Se você consegue fazer, mas você não consegue cliente, não tem dinheiro. E aí esse cliente eu consegui de uma forma bem engraçada. E aí essa foi a primeira madeira que eu fiz, ficou super linda. É uma das artes favoritas que eu mostro para as pessoas gostam. Não parecia nada que eu era iniciante, porque eu já sabia trabalhar com lettering. Foi um desafio trabalhar com madeira, mas eu percebi que aqui não tem mínimos vídeos trabalhar com madeira. São tipo assim, mínimos vídeos, que coisas que eu tive que aprender na marra, assim, sozinha. E eu espero passar para vocês ao longo, né, do tempo desse canal, ensinar as coisas com as madeiras, ensinar com papel, ensinar com materiais, ensinar só como hobby também. E é isso. Você tem que saber que vai ser um pouco complicado. Tudo é difícil no começo, é difícil. Se você tem que também colocar na sua cabeça que nível você tá. Você é um iniciante assim, iniciante. Você descobriu o lettering agora, você tá aprendendo, você é intermediário, você é uma intermediária já meio avançada, mas você quer aprender mais, mas ainda quer trabalhar. Você tem que entender qual é o estágio. Sabendo o estágio que você tá, você sabe se posicionar. E também sabe o valor da sua encomenda. É uma dúvida muito cruel. Qual é o valor? Como é que eu começo? Então, a primeira dica que eu te dou, eu já dei várias, né? Não esquece de pegar um papel, uma caneta aí pra anotar, tá? E não esquece de deixar seu like. Então, uma dica que eu te dou, né? Porque a primeira não é mais. Meu Deus, que susto. Mas é que você coloque no seu papel, coloque aí no papel que você precisa ter as coisas, materiais, tá? Primeiro você tem que definir, tá? Vou trabalhar com lettering. Qual é a superfície que eu vou fazer papel? Coloca papel. Quais são os materiais? Eu tenho material ou não? Eu tenho dinheiro para investir ou não? Por mais que você já... Tem gente que consegue tranquilamente fazer com o que você já tem. Fazer bem simples e tal. Mas tem gente que não. Eu mesmo, quando eu comecei com o empreendimento da madeira, eu não tinha nenhuma tinta, eu não tinha pincel, eu não tinha nada. Então eu tive que começar. E eu comecei com 150 reais. Com 150 reais eu consegui fazer as encomendas de madeira. Minha Renise tá atacando. As encomendas de madeira. Com isso eu fui evoluindo, ganhando mais dinheiro, comprando mais coisas. Mas eu comecei com pouco. E você tem que aprender a começar com pouco também. Então, ver o que você já tem, ver o que você vai precisar e ver qual é o valor que você vai precisar investir, porque sempre tem que ter investimento. Outra coisa, sabendo qual é o seu nível que você tá agora no mercado, sendo iniciante já mais iniciante ou iniciante mais avançada, você vai ter que saber quanto é que você vai cobrar.
você vai ter que calcular. Ou é uma coisa muito chata, vou falar, que é uma das coisas mais chatas é calcular o valor. Nossa, e aí você já tem que ter uma base de preço, quanto foi o papel, quanto foi as canetas, Outra coisa, não cobra barato, tá, gente? Não é pra cobrar baratíssimo assim, por favor. Você tem que entender seu começo. Se quiser começar a cobrar R$ 30, 40, é um valor ótimo pra quem é iniciante. Mas é uma pessoa que já tá em um nível totalmente mais avançado e cobrar R$ 20, R$ 10 por um lettering, gente, não paga nem uma caneta que você tem. Então, saiba o nível que você tá no lettering, porque só assim você vai conseguir cobrar um valor justo, uma média de preço de R$ 30 a R$ 100. E quando você cobrar, não pense que você tá cobrando R$ 1 milhão. Não dá pra uma pessoa que ainda não sabe a estrutura básica de um lettering e cobrar R$ 200, né? Pera aí também. Mas saiba o lugar que você está. E outra coisa, valor é uma coisa bem complicada de fazer, mas assistam os vídeos que estiverem aí. Se vocês quiserem que eu ensine como é que eu calculo, como é que eu calculo, eu ensino sem problemas. Uma coisa também é começar. Ter cliente não é fácil. Então, como é que eu comecei? Eu comecei com... Tem várias pessoas que dão dica. Dar de presente pra blogueira, dar de presente pra parente. Deixa eu lembrar mais coisas. Já começa vendendo. E são muito vastas as possibilidades. Mas o que eu indico mesmo é você começar de presente. Porque eu comecei com a arte. Eu lembro que eu comecei com a arte em madeira e é uma das melhores artes que eu fiz. Não foi porque eu cobrei, mas sim porque eu consegui, no caso, dar de presente. Então você dando de presente já é uma coisa ótima. Eu dei de presente pro padre e essa encomenda foi maravilhosa e que mudou a história, que hoje até hoje me dá muitos frutos. Então, de presente pra uma pessoa especial, não vai pensar de blogueiro e tal, dê uma pessoa que consegue divulgar, que te apoie, que seja especial, você consiga mais, a partir daquela você consiga mais e produza pra você. Tenha um portfólio, porque eu vejo que quando a gente produz tanto para as pessoas, a gente não tem nada pra gente. Então produza pra você primeiro, depois produza pra presente, depois vai com uma vasta possibilidade de produzir para mais pessoas. Uma coisa que eu percebo também é que não importa o nível de que você esteja, nossa, eu acho que eu quero fazer, mas ainda tô inseguro. Estude. Porque assim, se você não estudar, você não vai conseguir fazer, entendeu? Desculpa, tá lendo pro lado toda hora. Mas se você não estudar, você não vai conseguir fazer. Ou seja, eu queria ter letterings perfeitos, mas ainda não tem. Tudo bem, comece com o que você tem. Eu não comecei perfeita. De forma alguma, não comecei perfeita, mas eu comecei tendo uma base. Você tendo uma base de estrutura, de como é que faz e tal, não precisa ter brush. Não, pode começar com a caneta Bic. O que faz o artista não é o material, e sim a qualidade do seu trabalho. Então, você tendo qualidade no seu trabalho, estudando cada vez mais, se especializando, testando técnicas, testando material, você vai conseguir. E você vai conseguir ter uma vasta possibilidade, um vasto cliente. E outra coisa, pra você divulgar, você precisa divulgar, parar de ser vergonha. Então, vai, pega uma câmera, grava, fala, ó, tô fazendo. Cria um Instagram pra isso. Ou se você já tiver um Instagram, já usa o seu e separa, porque tem que separar os Instagrams. O seu Instagram de trabalho e o seu Instagram de pessoal é diferente, tá? Então, se você já tem um pessoal, transforma ele para trabalho. Já tem lá seguidores, você já tem pessoas que te conhecem e você só precisa divulgar. Se você não quiser, você já cria um do zero e fala, ó, gente, eu tô fazendo e tal. Cria uma rede de apoio. Às vezes você também pode não ter apoio de ninguém. E tá tudo bem, você se apoia. Procura o ChatGPT. O ChatGPT vai ser seu melhor amigo. A inteligência artificial aí tá aí para nos ajudar, sim, para atrapalhar, mas também para ajudar. Então, use os recursos que você tem. Então, vai pedindo ajuda de material, de
coisa que você pode fazer. Vai fazendo vários treinos, porque esses treinos são o que vão te fazer realmente evoluir. Eu evolui muito porque eu faço encomenda. E as encomendas são coisas que eu nunca desenharia. Eu aprendi a desenhar um peixe carpa. Eu ia aprender a desenhar um carpa? Não. Mas porque meu cliente pediu um carpa e eu tive que aprender. Então é isso. Vai aprendendo novas técnicas, novas coisas. Não importa o nível de iniciante que você esteja, você vai conseguir. Mas entenda também que você precisa estudar para você melhorar. Poste muito, poste bastidor, poste como fazer. Porque se você já chegar e falar assim, ó o que eu fiz, pronto, quer comprar? Não vai. Mas mostre a história. Era de um negócio que foi para ser presenteado pra uma pessoa especial e ela queria dar um presente único e não sabia o que dar, e a pessoa tinha tudo, mas não tinha uma arte feita por mim. Fotos bonitas, vídeos iluminados. Como você vai ver, tô usando aqui o recurso lindo do sol. Tira foto bonita, aprende a editar foto, porque não importa se você estiver em um lugar iluminado, se seu lettering tá bonito, mas tem que ser sempre editado. Não é aquele negócio que você vai editar de uma forma magnífica que não parece que você fez, mas edita cor, edita a saturação, porque quando você começar a editar brilho, saturação, contraste e às vezes nitidez, pronto, sua arte vai ficar maravilhosa. Eu tenho essa arte aqui, que, ó, se vocês foram ver aqui, tá ótimo, mas se você for ver a foto dela, ela tá editada pra ficar ainda cada vez mais bonita, porque por mais que você tire foto, a foto não vai captar. Você pode ter um celular iPhone, mas não vai captar a beleza, sabe, da arte. Então você tem que embelezar. Eu conheço artistas profissionais que também fazem isso. Sempre antes de postar, edite a foto, edite seus vídeos, façam takes bem de pertinhos, takes rápidos, façam trends, contem a história por trás do seu, conte a história por trás do seu produto, tá bom? Não esqueçam dessa dica, que se eu tivesse essas dicas, eu tenho certeza que eu já teria evoluído muito mais. E outra, não abrace o processo dos outros, não se compare. Nesse processo de início, não se compare com ninguém. Eu me comparava e queria vender um monte de coisa. Eu queria fazer ecobag, eu queria fazer estojo, eu queria fazer parede, eu queria fazer isso, eu queria fazer... Se você quiser fazer tudo, você não vai conseguir fazer nada. Isso é uma realidade, que eu queria que alguém tivesse falado por mim, mas não falou. Então, se você quiser fazer tudo, você não vai conseguir fazer nada. Então, comece com pouco e com pouco você vai conseguir. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mesmo eu olhando, mesmo falando bastante, o vídeo ficou bem longo. Mas eu espero que eu consiga ter te explicado como é que você começa, você postar, você dar de presente, mas você fazer pra você mesmo, você entender onde você tá, você entender quais são os materiais que você tem, quanto você vai precisar pra investir, o quanto você vai precisar pra fazer tudo, sabe? Você não precisa de muito, você não precisa de materiais caros, você não precisa de nada, você só precisa de você e da sua coragem. Vá lá, começa, que vai dar tudo certo e que eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar com sua galeria, com sua... o que você quiser, fazendo arte em parede, fazendo... Tudo tem um começo e nosso começo é pequeno. Por isso que eu tô aqui, né, gravando sem editar, mas é isso. Espero que você me ajude, né, pra eu conseguir a monetização, que vocês gostem desse tipo de vídeo de bate-papo. Espero que dê certo também. É isso. E eu tô esquecendo de alguma coisa? Não esquece que os links dos produtos que eu uso, tudo no vídeo vai estar aqui embaixo. Literalmente tudo que eu compro na Shopee. Eu procuro as coisas mais baratas que tiver pra comprar, tá, gente? Eu não sou rica, não. Eu procuro as coisas mais baratas da Shopee. Cato moeda por moeda daquela Shopee pra poder comprar. Então aqui tá as coisas mais baratas, materiais que eu indico, materiais bons, materiais maravilhosos pra você começar também no lettering, em parede, em madeira, em tudo que você quiser. E também eu estou fazendo uma rifa beneficente em prol de eu conseguir o meu tão sonhado tablet e o meu espaço, no meu estúdio, meu ateliê, para conseguir produzir as minhas encomendas, mas também para produzir os vídeos. Então espero que vocês me ajudem. Quem não puder ajudar com a cota, tudo, o custo do envio, tudo vai ser, tudo
gratuito. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E não esquece de seguir nas outras redes sociais, todas como Flávia Arte. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!